Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, na rede TVM, o canal da maior e melhor cobertura local. 15 de abril de 2016, 17 horas. O substrato da expressão resignar-se revela certa dose de resistência, algo forçado, não espontâneo, espécie de capitulação. Paciência, ao contrário, define a aceitação da vontade divina com plena consciência e dinâmico entendimento. O patriarca Jó exemplifica: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Bendito seja o santo nome do Senhor. Jó 1, versículo 21. Paciência e aceitação plena, desde a raiz dos cabelos até a planta dos pés. Tudo que vem de Deus, tarde ou cedo, revelará benefício. Porque Deus não faz nada que não seja para o bem. Embora muitas vezes entendam aquilo como seja um mal. Registramos a presença bem-vinda dos nossos amigos, João Luiz e Estefan. Com eles na técnica, temos a certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: resignação é 10, paciência é 100. Este mundo seria ótimo lugar se todos igualassem na paciência o pescador que espera o peixe morder a isca. Essas palavras ditas por um filósofo definem, talvez, a mais rara e difícil dentre as reações humanas. Paciência é meta quase inatingível. Vocês já imaginaram colisão de trânsito sem bate-boca? Todo mundo tranquilo, se entendendo numa boa? Aconteceu, ninguém se feriu, juntar os cacos com calma não seria bem melhor? Alguém vociferando do lado direito, outro do lado esquerdo, terminará complicando o entendimento. Manter-se calmo será sinal de maturidade. Quem dentre vós é sábio? Interroga o apóstolo Tiago. E ele mesmo completa: está na hora de provar sabedoria, mostrando mansidão e paciência. Tiago 3, versículo 13. Percebam que o apóstolo considera a virtude da tolerância como demonstração de sabedoria. Se ocorre o contrário, todavia, e tendes o coração amargurado, deveis assumir a realidade de que estáis sendo falsos. Tiago 3, versículo 14. O polemista não pode ser considerado sábio quando se descontrola e até mesmo agride o interlocutor. O descontrole emocional sinaliza aprendizado incompleto. O apóstolo Tiago nos ajuda outra vez em nosso raciocínio. A sabedoria do alto é pacífica, indulgente,
plena de misericórdia e de bons frutos. Tiago 3, versículo 17. Neste ponto, o Crispim dos Anjos se aproxima para me interromper. Getúlio, você fala como se a Bíblia fosse usualmente defensora desta paciência que o apóstolo divulga. Eu vou lhe indicar trecho dos Salmos que deixará você de cabelo em pé. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída. É ditoso aquele que te der o troco de todo o mal que nos fizeste. Ditoso aquele que esmagar teus filhinhos contra a pedra. Salmo 136, versículos 8 e 9. Perceba, Getúlio, o quadro desenhado pelo salmista. O autor do Salmo 136 recomenda, sem a mínima compaixão, que fossem quebradas as cabeças das crianças babilônicas por vingança. Veja que o salmista contradiz o apóstolo Tiago. Meu caro Crispim, eu venho dedicando tempo enorme de minhas palestras ao esclarecimento de tais contradições. Não me canso de repetir o assunto em razão da sua importância. A Bíblia não é unidade harmoniosa, caríssimo Crispim. Muitos escritores participaram da sua composição. Será forçoso admitir parte humana e não inspirada. Meditem sobre o que diz o Evangelho. Vejam e meditem. Prestem atenção. É o que diz o Evangelho. Toda a Escritura é útil para ensino, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito. 2 Timóteo 3, versículo 16. Alguém me aceitaria como professor se eu ordenasse a quebra de cabeça de crianças babilônicas? Se alguém me diz que tal coisa é útil para ensino, eu pulo fora. Seria incoerência prosseguir defendendo inverdades. Sem este entendimento, é impossível uma pregação sensata e equilibrada. A Bíblia é infalível somente naquelas partes divinamente inspiradas, que realmente ensinam, tanto crianças como adultos. Esses trechos, porém, não sugerem violência. Tudo que sugerir violência não está no contexto que nós acabamos de divulgar. O restante deve ser avaliado. Quando o apóstolo Tiago diz: está na hora de provar sabedoria, mostrando mansidão e paciência, a lição dele é ratificada. A Bíblia concorda com ele, esta Bíblia é inspirada. A virtude da paciência foi exemplificada por Jesus. Certa vez o mestre resolveu pernoitar em aldeia samaritana. Os samaritanos fecharam as portas na cara dos mensageiros de Jesus. Diante da rejeição, reagiram os apóstolos Tiago e João. Senhor, disseram eles, permita e nós faremos descer fogo do céu para consumi-los. Lucas 9, versículos 53 a 56. Eles queriam destruir a aldeia samaritana porque não permitiram que eles
pernoitassem em suas casas. Jesus, porém, na mesma hora, repreendeu os apóstolos com energia. Os irmãos Tiago e João estavam indignados com a atitude pouco amistosa daquela gente. Eles ainda não haviam entendido o que Jesus lhes ensinara. Orar pelos inimigos nunca foi tarefa fácil. Eu sei disto. Com tristeza, Jesus sofreu o destempero dos discípulos. Eles não haviam compreendido a essência dos evangelhos. O Filho do Homem não veio para destruir, e sim para salvar. Lucas 9, versículo 56. Jesus partiu para outra aldeia, depois de jogar água fria no rancor dos apóstolos. O mestre diria mais tarde: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. As palavras de Deus e do seu Cristo são intocáveis. Os demais textos devem ser avaliados pelo gabarito dos evangelhos. Desde que haja incompatibilidade, poderão ser entregues para leitura e edificação de crianças. Vocês acham que dentro desta incompatibilidade com a lógica, com a doutrina da fraternidade cristã, eu posso entregar esses textos para crianças, para que crianças se eduquem com esses textos violentos? Sempre fui inimigo da incoerência. Para vocês que tomaram conhecimento da ameaça de vingança dos apóstolos, nós lembramos episódio semelhante no Velho Testamento. Indo Eliseu no caminho de Betel, rapazinhos zombavam dizendo-lhes: sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. Voltando-se, Eliseu amaldiçoou as crianças. E 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Simplesmente, Eliseu prosseguiu viagem para o Monte Carmelo. 2 Reis 2, versículos 23 a 25. Vocês terão que concordar comigo que Eliseu, neste episódio, não pode ser considerado exemplo edificante para aprendizado de crianças. Portanto, existem 2 Bíblias dentro da Bíblia. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Stefano, o nosso site já está na telinha, sugerindo a vocês que o acessem. Aos que preferem leitura, nós oferecemos site com palestras escritas para análise do nosso estilo de escrever. Para quem deseja ver o expositor ao vivo interpretando o texto, recomendamos o YouTube, dia e noite à disposição de vocês. E este programa também tem sido reprisado pelos nossos amigos da TV. Obrigado, Stefano. E obrigado também, o Fernando. Agora a continuação do tema. Resignação é 10, paciência é 100. Além de toda a violência injustificável, Eliseu foi omisso na prestação de socorro às vítimas. Vejam só. De imediato ele seguiu viagem, indiferente ao sofrimento que ele próprio causara. Se nós, ingenuamente,
apesar deste tipo de procedimento incorreto, teimássemos em apresentar a Bíblia inteira como didática, seríamos até ridicularizados. Afinal, é a própria Bíblia quem diz que violentar os outros é crime. Eliseu usou os seus poderes para atrair feras. Eliseu usou maldição para atingir os seus objetivos. Eliseu cometeu o crime de omissão de socorro às vítimas. Ele não teve paciência, nem mesmo para ofensas menores. Porque o que representa aquilo que aquelas crianças utilizaram? Será tão grave o assunto que merecesse morrer 42 crianças? Ora, este fato é motivo para vigiarmos nossa interpretação das Escrituras. Se o Pai Celestial recomendou que fôssemos pacientes, tudo que contraria o preceito deve ser descartado como incorreto. Jesus foi claríssimo: orai pelos que vos perseguem. Quem amaldiçoa desagrada ao Deus das alturas. O apóstolo Paulo, em carta aos Coríntios, adverte: a existência de demandas entre vós é injustificável. Não seria mais coerente sofrer a injustiça? Não seria mais adequado arcar com os danos? São perguntas de Paulo em 1 Coríntios 6, versículo 7. É aquela prioridade. Qual a prioridade no caso de um ato de desrespeito? Primeiro vamos pensar nas consequências. Vamos conversar, vamos negociar, vamos abrandar a situação, porque deve ter algum motivo. Então, conversando, a pessoa se entende. E Paulo continua no mesmo diapasão dizendo o seguinte: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículo 7. O amor não pode ser violento. E o amor é a base da doutrina cristã. O apóstolo Paulo ainda diz o seguinte: escutai minha recomendação, de que andeis de modo digno, com humildade e paciência, suportando-vos uns aos outros com amor. Efésios 4, versículo 1. Porque todos nós temos defeitos, e defeitos que incomodam. Então vamos, considerando este fato, vamos modificar o nosso entendimento, tendo paciência também com o defeito dos outros. Em Corinto, os irmãos da comunidade cristã brigavam nos tribunais gentios para resolver suas demandas entre os membros de uma mesma comunidade, entre irmãos. Briga entre irmãos. Paulo ficou extremamente aborrecido com estas contendas inúteis. Conservar equilíbrio no contraditório não é fácil. Todavia, apesar de argumentos falaciosos, de pregadores algemados, os preceitos cristãos não admitem atalhos. No capítulo 65 de Isaías, aparecem aspectos da vida no planeta Terra depois do juízo final. Prestem atenção nesta proclamação de Jeová: farei sair da comunidade de Jacó posteridade,
e de Judá descendente, que possua meus montes, e os meus escolhidos herdarão a terra e habitarão nela. Isaías 65, versículo 9. Isto forma algo coerente, facilmente compreendido pelo cristão. Jesus indica esses escolhidos de Jeová no Sermão da Montanha. O Mestre os identifica. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. Os mansos são os pacientes, os que exorcizam a raiva, se afastam da ira e obedecem a Deus. São esses os escolhidos para testemunhas no Monte Santo. Quanto aos outros, os impacientes, Isaías também descreve que o que os espera. Eu vos farei passar pelo fio da espada, e todos caireis nesta matança, porque eu chamei e não respondestes. Falei e não ouvistes, e escolhestes o que não me agradava. Isaías 65, versículo 12, palavras de Deus. Percebam a clareza do Senhor Deus. E todos caireis. Caireis aqui na terra para reencarnar lá num outro planeta primitivo. Nenhum dos impacientes agressores participará do Monte Santo. Deus não pode deixar violentos no meio daqueles que exercitam a paciência e a boa vontade entre os seres humanos. Na proporção da violência praticada, retornará contra eles todo o mal feito como resposta divina. Para isto, os seus espíritos reencarnarão em planetas primitivos. E o Pai Criador deixa duas vertentes bem definidas. Os meus servos comerão, e vós tereis fome. Os meus servos beberão, e vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, e vós sereis confundidos. Isaías 65, versículos 13 e 14. É aquilo que Jesus aponta no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Irão estes para o castigo eterno. Mateus 25, versículo 46. A propósito, meus caros, o Helvécio Teodoro dos Santos nos contou um episódio pertinente. Ele jantou num restaurante de São Paulo e a garçonete pintou e bordou em termos de inexperiência profissional. Ela carregou a sopa com o mimoso polegar fincado no caldo da sopa. Serviu pernil de suíno quando Helvécio pediu carneiro assado. Foi necessário reclamar a cesta de pão e o guardanapo. A moça esqueceu. Para remate das tropelias, ela ainda despejou café no casaco do freguês. A moral desta história, meus amigos, se encontra no fato de que Helvécio saiu do restaurante estranhamente elogiando aquela garçonete. Esta menina é exemplo de lutadora, disse Helvécio. Como será possível silenciar tantos contratempos, ser mal atendido e não reclamar ao gerente do restaurante? E ainda haver qualidades na garçonete inexperiente? Helvécio explicou. Quando ela percebeu que eu separava algo para a costumeira gorjeta, a jovem ficou coradinha, ficou com vergonha e afastou meu braço. Ela tirou R$10 da bolsa dela
e me entregou. Hoje o senhor é que merece a gorjeta. Eu estraguei o seu jantar. E aqui nós teremos o esclarecimento definitivo do Helvécio que foi dado no dia seguinte. Ele disse: a confissão humilde da garçonete me fez agradecer a Deus de ter suportado com paciência a sua inexperiência. Se eu a denunciasse ao gerente, ela teria perdido o emprego. Se Jesus nos ordenou perdoar inimigos, por que eu iria negar paciência solidária em favor de alguém que está começando a vida, coitadinha? Vejam que ela reconheceu sua incapacidade e pediu perdão. Justifiquem vocês como queiram, meus caros. E neste ponto nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Mulher que há 12 anos sofria pacientemente de hemorragia, de repente sentiu que chegara a sua hora. Atravessou aquele mar de gente que rodeava Jesus. Era difícil se aproximar dele, mas ela abriu caminho, fortalecida por enorme esperança. 12 anos. Aquela filha de Eva fora discriminada pela própria religião. Criou coragem e tocou as vestes do Nazareno. Jesus, voltando-se, lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mateus 9, versículos 20 a 22. E depois deste prodígio maravilhoso do Mestre, voltaremos ao tema. Resignação é 10, paciência é 100. Não comparando, meus caros, o próprio Deus dos céus deverá ter dado gorjeta ao paciencioso Helvécio. Ele mereceu recompensa. Desculpar falhas de inexperientes com generosidade demonstra altruísmo e grandeza de alma. Quem exercer misericórdia alcançará misericórdia. Como vocês escutaram há pouco, Isaías profetizou tanto a expulsão dos maus quanto a vida tranquila dos melhores no próximo juízo final. Crio para Jerusalém alegria, e para meu povo regozijo, disse Jeová. Isaías 65, versículo 18. Pelas palavras desta profecia, nós percebemos algo insólito. A vida continuará, de certa maneira, semelhante à nossa vida de hoje. Diz o texto: eles edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Isaías 65, versículo 21. Se as almas fossem imediatamente para o paraíso, não precisariam de casas. Espírito ou anjo não ocupa lugar. Isto revela que a transição se concretizará aqui, no chão planetário. Os escolhidos permanecerão laborando em corpo físico. Reencarnarão aqui mesmo, no planeta, no nosso planeta, continuando a aprender.
A única diferença essencial será a ausência dos violentos, que serão expulsos para planeta primitivo, como eu já falei. É aquilo que escreveu Judas Tadeu. Os anjos rebeldes, ele tem guardado em cadeias eternas, reservados para o juízo do grande dia. Judas 1, versículo 16. Ora, se estes anjos estão guardados em cadeias eternas, aguardando o julgamento, estes anjos maus somos nós, prisioneiros do planeta Terra. Estamos presos aqui, por quê? Porque não procedemos direito. Em todo julgamento acontecem absolvições, e as cadeias ditas eternas só serão eternas até o momento em que o espírito for absolvido. Então estas cadeias serão quebradas. Portanto, a eternidade nas Escrituras representa tempo enorme, mas um tempo que terá fim. Não é coisa sem fim. Outra coisa muito importante: após o juízo final haverá sexo na terra prometida. Muita gente diz, vai acabar sexo, casamento, tudo, vão virar tudo anjo. Isaías fala que a mortalidade infantil vai acabar. Só isto já basta. Não haverá mais crianças para poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar, somente aos 100 anos será advertido. Isaías 65, versículo 20. Se a profecia indica a existência de crianças, isto aponta a sexo e casamento. E nós alcançamos ponto crucial da nossa exposição. Percebam que Isaías afirma que o pecador na nova terra somente será penalizado no fim da vida. Pecador da nova terra. Dizem os teólogos por aí que todo mundo vai ficar santo. Não vai, não. Vai progredir, mas não chegar ao fim da linha. Isto revela que haverá pecadores após o juízo final. E nós perguntamos, que será este pecado? Pecarão eles pela violência? O texto responde à pergunta. Não mais serão gerados filhos para a calamidade, para a guerra, para a violência. Ninguém vai ser morto mais por bala perdida no novo mundo. Então o texto responde à pergunta. Não haverá mais calamidades do tipo gerado pela violência. Isaías 65, versículo 23. Qual pecado será cometido por gente tão pacata e ordeira? É uma dúvida. As profecias de Jeová afastam discórdias, maledicências, invejas e conspirações naquele novo mundo. Não se fará mal, nem destruição em toda a montanha santa, proclama o Senhor Jeová. Isaías 65, versículo 25. Nessa altura a ficha cai. Vislumbramos qual será a misteriosa transgressão. O pecado que será cometido pelos habitantes da Nova Jerusalém é a impaciência, meus amigos. O lado negativo do tema de hoje. O outro lado da moeda. Os escolhidos pelo Cristo ainda carregarão resquícios da impaciência generalizada que nos prende nestes finais do ciclo. Por isso a Terra se transformará em planeta de regeneração. Será degrau mais alto. Eu sei, existe isso. Vai haver um degrau mais alto, mas não será o degrau definitivo.
será apenas um degrau intermediário, porque a evolução continuará. O carpinteiro errará o prego e martela os dedos. Ele vai se irritar. O marido tem pressa e a mulher demora. O marido se impacienta. Tudo isto ocorrerá num mundo novo, onde continuaremos vivendo e aprendendo. O pecado será tão pequeno, porém, que a correção somente ocorrerá no desencarne. Quem pecar, somente aos 100 anos será corrigido. Isaías 65, verso 20. É o nosso velho mundo bisbilhotando coisas por vindouras e desvendando mudanças no relacionamento entre criaturas e o Criador. Ninguém se iluda. O carrossel vai continuar girando, girando, girando sempre, cada vez mais suave, porém, cada vez mais aconchegante para os aprendizes que progridem e que são praticantes da palavra. Praticantes, não transmissores e pregadores da palavra, mas praticantes da palavra divina. Sinto muito, disse o diretor de filmagens naquele dia. Jack Montgomery está muito velho para montar. Durante 30 anos, Jack substituíra os atores em cenas perigosas. Ele cavalgava como poucos. Transformava cavalo selvagem em gato tranquilo, como domador e amigo dos animais. Embora introvertido e de pouca prosa, Jack sabia ser gentil. Descer declive áspero e se apresentar com elegância diante das câmeras sempre fora a sua característica. Agora, porém, chutaram o pobre Jack como limão espremido e lançado fora. Acertaram pontapé no seu traseiro depois de o considerarem velho e acabado. A recusa de que montasse arrasara o cavalheiro e o cavaleiro da mesma forma. Ofereceram-lhe função de preparar montarias para que outros brilhassem. Osso sem carne, lançado ao cachorrinho de estimação. A rejeição abalou Jack de tal forma que ele próprio começou a duvidar de sua competência. Estarei realmente acabado? Ele perguntou para seus botões. Afinal, tantos dizem que eu sou demasiadamente velho. De repente, meus amigos, como resposta à sua insegurança, fato extraordinário aconteceu. Mas não vou contar agora, não. Vamos deixar isto em suspenso e no próximo bloco contaremos o final dessa história. Fiquem aí, porque daqui a pouco voltaremos. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. Na próxima sexta-feira, 22 de abril de 2016, abordaremos o tema Escondendo a Mão que Socorre. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Resignação é 10. Paciência é 100. Montgomery viu num relance a menina com saia cor-de-rosa, brincando na carroça, atrelada à parelha de animais assustados. De imediato ele percebeu o perigo. De repente, os cavalos se movimentaram frenéticos e ele viu a criança passar
no interior do carro e em disparada. Jack lançou para fora da cela, cavaleiro distraído, e tomou posse da montaria. O carro onde a menina viajava rompeu através daquele mato de ervas daninhas, levando tudo de roldão, com os cabelos longos soltos ao vento, o vestido tremulando como bandeira. A pobrezinha se agarrava ao banco gritando. O velho dublê cravou as esporas e, desempenado como flecha, fez o animal voar sobre o terreno acidentado. Os índios da reserva ficaram pasmos com a imprudência do viajante. Deve ter enlouquecido, exclamou o cacique. Jack conhecia o abismo logo adiante, com declive abrupto de 150 metros. Montgomery adivinhou o perigo e dimensionou cada etapa daquela aproximação e o tempo que lhe restava. Por isso tomou atalho para surpreendê-los antes da borda do precipício. Utilizando tamanhas reservas de força e energia do animal, não pertencente à sua cavalariça, Jack assumiu o risco enorme de exaustão da montaria. Não lhe restava alternativa, porém, de vez que aquela corrida, sem freios, era essencial para a salvação da criança. A visão da menina de saia cor-de-rosa fornecia estímulos e o cavaleiro se concentrava por inteiro no propósito de salvá-la. Ergueu-se da sela até ficar quase na vertical dos estribos e espicaçou o alazão. Jack conversava com o animal, transmitia-lhe todo o magnetismo do seu inabalável propósito. Era preciso chegar a tempo. Você é o único que tem condições de salvar aquela criança, dizia Jack, como se o cavalo entendesse. Este monólogo era a velha artimanha de cavaleiro. Ele aprendera há muitos anos, cheio de moral. Jack finalmente se aproximou da parelha que carregava a menina, estaqueou na horinha certa. Jack deixou escapar grito selvagem, semelhante a miado agressivo de gato pisado, e num abrir e fechar de olhos, cavalgava o parelheiro mais assustado dos dois. Depois de alguns corcovos, animais e cavaleiro foram se ajustando ao ritmo lentamente, mas com segurança. Finalmente, os dois animais revelaram superação da crise. Montgomery saltou e num segundo estava no carro com as rédeas nas mãos. A menina da saia cor-de-rosa desmaiou em seus braços. No dia seguinte, representante da companhia cinematográfica lhe disse que o cargo de dublê fora entregue a outro. Para seus conhecidos, a resposta dele era previsível. Muito bem, disse ele. Se a hora de andar a pé chegou, andarei a pé, sem problemas. Andar a pé significava que Montgomery estava sendo rebaixado. Exerceria serviços subalternos de tratador das cavalariças. Depois da humilhação, ele adestrou dezenas de animais,
tornando-os dóceis para uso daqueles que lhe tiraram o emprego. Ofereceu tudo o que a sua capacidade e experiência permitiam. Andou a pé com tanta dignidade que permaneceu mais 10 anos no cinema como auxiliar na retaguarda. Jack Montgomery exemplificou paciência. Fiel à sua modéstia e ao seu caráter, ele jamais mencionou o salvamento da menina do vestido cor-de-rosa. Ninguém soube. Foi um teste de coragem e habilidade para um sexagenário considerado velho demais. Acima de tudo, porém, este homem se encaixa perfeitamente em nosso tema quando estamos focalizando a paciência. Eu não gosto da palavra resignação. Parece algo contido, forçado, feito de má vontade. Meu jugo é suave, foi a afirmação de Jesus. Ter paciência significa a aceitação plena da vontade de Deus, e a vontade de Deus representará sempre algo benéfico. Pode até não parecer no momento da provação, mas o futuro sempre revelará bênçãos. Neste mundo frenético e agitado em que vivemos, talvez seja difícil falar de paciência. Já disse alguém com acerto, a metade de segundo é aquele espaço de tempo entre a abertura do verde no sinaleiro e o xingamento do motorista de trás. Todos estão nervosos e apressadinhos. A aflição é o mal do século. O desempenho em pistas de corrida se mede em décimos de segundos. É difícil chegar primeiro, além da porta giratória do banco, porque todos se acotovelam forçando passagem. Gestos rápidos, frases em monossílabos, a multidão se agita sem paciência. Enquanto a medicina corre atrás de remédios para diferentes males, nós já estamos lá na frente, inventando inéditas maneiras de se afligir. Remédios propagados como milagrosos disputam lugares nas prateleiras das drogarias. O mundo se tornou corrida desenfreada contra o relógio. A descida é longa, diz a placa, está na hora de diminuir a marcha. Como criança ofegante e agitada pelos folguedos, chegou a hora de repousarmos nos braços do Pai. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. E neste momento, meus caros, simplesmente o nosso agradecimento a todos vocês, pedindo a Deus que abençoe todas as famílias. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.